Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse momento de reflexão. Vamos abrir nosso Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Nos caiu capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O maior mandamento. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer essa pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e primeiro dos mandamentos. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidas nesses dois mandamentos. São Marcos, capítulo 22, versículo 34 ao 40. Fazeis aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e aos profetas. Tratai todos os homens da mesma forma que querereis que eles vos tratassem. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta dos seus servidores, e tendo começado a fazê-lo, se lhe apresentou um deles que lhe devia 10.000 talentos. Mas como ele não tinha os meios de lhes restituir, seu senhor recomendou que o vendessem a ele, sua mulher e seus filhos, e tudo o que ele tinha, para satisfazer a sua dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, suplicou-lhe, dizendo: Senhor, tende um pouco de paciência, e eu lhe restituirei o total. Então, o senhor desse servidor, tocado de compaixão, o deixou e remiu-lhe a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um de seus companheiros, que lhe devia com dinheiros, tomou-o pela garganta, quase sufocando-o e dizendo-lhe: Restituí-me o que me deves. E seu companheiro, lançando-lhe aos pés, suplicou, dizendo: Tende um pouco de paciência, e eu vos restituirei o total. Mas ele não quis escutá-lo, e se indo, fê-lo colocar na prisão, para nela o ter, até lhe restituísse o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, extremamente aflitos, foram informar a seu senhor de tudo o que havia ocorrido. Então o senhor, fazendo ouvir, lhe disse: Mau servidor, eu vos isentei de tudo o que me devíeis. Por que me pediste isso? Não seria preciso, pois que tivesses piedade de vosso companheiro, como tive piedade de vós? E o senhor, encolerizado, o entregou às mãos dos carrascos, até que pagasse tudo o que lhe devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará se cada um não perdoar, do fundo do coração, a seu irmão, as faltas que lhe tiveram cometido. Amar o próximo como a si mesmo, fazer para os outros o que queríamos que os outros fizessem para nós, é a mais completa expressão da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter guia mais seguro a esse respeito que, tomando por medida do que se deve fazer para os outros o que se deseja para si, com o qual o direito de se exigiria dos semelhantes mais de bons procedimentos, de indulgência, de benevolência e de devotamento do que se os tem para com eles. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo, quando os homens, aos tomarem por normas de sua conduta e por base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade, o farão reinar entre eles a paz, a justiça,
não haverá mais nem ódios, nem dissensões, mas união, concórdia e benevolência mútua. Bom, meus irmãos, essa é a mensagem que vamos refletir por alguns instantes, por alguns momentos, neste vídeo. Amar o próximo como a si mesmo, algo fácil ou algo difícil? Antes disso, antes de nos aprofundar nessa reflexão, cabe-nos compreender e nos questionar um ponto. Amar o próximo como a si mesmo. E nós nos amamos? E nós nos perdoamos? Nós aceitamos as nossas imperfeições? A toleramos? A aceitamos? Entendemos que somos seres imperfeitos? Que erramos? Acontece isso? Por muitas e muitas vezes, nós somos os juízes mais firmes, mais duros, com duras penas. Nós somos que mais julgamos com mais fervor. Enquanto isso, Deus, assim que é pedido perdão, nos é dado o perdão. Então, nesse primeiro ponto, será que não está aí uma grande e primária dificuldade, que é a compreensão, sim, de nos amar, de nos compreender, de nos aceitar, para aí sim enxergar o outro? Quem sabe não seja um dos motivos que nós enxergamos essa falta de piedade ao próximo, porque nós não nos perdoamos, porque nós não aceitamos os nossos erros, nós não aceitamos os nossos defeitos. Como eu vou aceitar, como eu vou perdoar o próximo se eu não me perdoo, se eu não me aceito? E esse é o primeiro ponto que nós devemos compreender e intensificar no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Compreender a nos amar, entender, nos imbuir, nos aceitar, isso é essencial. A parábola que é nos contada, que é a do credor e dos devedores, é interessante porque em cima dos erros que é cometido, a parábola ela mostra, entre dos vários ensinamentos que ela nos passa, ela nos mostra que quando nós pedimos perdão a Deus, Deus nos perdoa. Quando o irmão nos pede perdão, nós não perdoamos com facilidade, mas Deus nos perdoa. É justo? Agimos de forma fraternal? Agimos com o mesmo amor que foi nos dado? Porque Deus aceita os nossos erros, porque somos seres imperfeitos, seres em aprendizado, e nós não aceitamos o irmão que também está na mesma condição que nós, na mesma dificuldade que nós, na caminhada, que não cabe a nós julgar se é mais, menos, cada um tem a dificuldade que precisa passar naquele momento. Então, meus irmãos, compreender essa intolerância com os outros, porque Deus nos perdoa, Deus nos aceita, Deus sabe que nós estamos aprendendo, sabe que nós precisamos passar por aquilo, aquela prova, aquela dificuldade, e dar aquele passo, e aprimorar, e crescer. Isso é essencial, e Deus nos perdoa por isso. E nós pedimos com tanta veemência, com tanto fervor, o perdão de Deus, e quando chega a nossa hora de perdoar aquele, reproduzir, replicar esse sentimento tão lindo, esse sentimento desse amor colocado em prática, nós não temos condições, nós somos rígidos, nós queremos ser muito mais duros que Deus já nos perdoou. Então, essa desigualdade social, comportamental, está na nossa sociedade. Vivemos isso, vivemos essa intolerância. Nós falamos, nós agimos, nós pedimos perdão, mas não aceitamos a diferença do outro. Nós temos as nossas, muitas vezes, excentricidades e não aceitamos a diferença dos outros. Por quê? Por que perdoar é tão difícil? Por que aceitar o diferente, aceitar o outro, aceitar os erros e aceitar que o outro também erra é tão difícil? O que nos sobra
é o mais duro e residual dos sentimentos, que é a mágoa. Nosso coração, quando nós não perdoamos, nós nos enchemos de mágoa, ressentimento. E isso não é bom, isso nos pesa, isso nos dificulta, isso nos atrasa. Não há necessidade de viver ressentindo, sentir várias e várias vezes um sentimento, uma dor de inconsistência, de raiva, de ódio por alguém. Porque se perdoássemos, viveríamos com amor, com tranquilidade, com paz, com união, com fraternidade. Estamos dispostos a isso? Queremos isso? Podemos querer, mas muitas vezes nós não agimos dessa forma. Temos dificuldade em agir, em colocar em prática isso. Então, buscar nos nossos corações, buscar no nosso dia a dia, sim, perdoar, sim, nos amar e amar ao próximo, sim. Ah, mas meu irmão, é difícil. Meus irmãos, em nenhum momento é dito que a jornada é fácil. Ela é delicada, ela é difícil. Mas se nós estamos aqui passando pelo que passamos, independente do momento que vivemos, nós temos condições, sim. É tão duro aquele que diz: sou assim e não mudo, sou assim e não tem jeito, vou continuar sendo. Não, nós temos que crescer, nós temos que evoluir, nós temos que aprender a nos amar, aprender a nos perdoar, a aprender a nos aceitar. Isso é tão importante, isso é essencial para não vivermos em um mar de mágoas, um mar de ressentimentos. Porque nós, como filhos de Deus, merecemos o amor dele, merecemos viver em paz, em tranquilidade. Não é exigido a nós a dor, não é exigido de nós vivermos no caos de ressentimentos, de correntes de ressentimentos. É nos dado, sim, o mais lindo dos instrumentos, quem sabe, que é o perdão, que é perdoar o outro, aceitar e perdoar, assim como nosso Pai faz. Ingênuo é aquele que acha que não erra, que não precisa pedir perdão. Não, eu não erro, eu só acerto. É ingênuo, porque erra sim. Erra em algum momento da vida, seja pequeno, médio ou grande, mas erra. E pede perdão de alguma forma. E não só a Deus pede perdão, se pede muitas vezes perdão ao irmão. E a um irmão muitas vezes ele nos perdoa, ele nos aceita, ele nos tolera. E quando chega a nossa vez, não toleramos, não aceitamos essa diferença. Por quê? É tão difícil, exigimos tanto do outro, exigimos tanto uma perfeição que nós não temos, que nós não alcançamos. Ninguém precisa viver num mar de mágoa e de tristeza. Então, meus irmãos, vamos nos perdoar, vamos nos amar, tentar não preencher esses sentimentos, essas necessidades conosco com raiva, com ódio. Muitas vezes se fala: não, com o meu orgulho ninguém mexe, com o meu orgulho ninguém toca. E o orgulho, ele proporciona o amor, ele proporciona a paz, ele proporciona a fraternidade? Grande parte das vezes não. É essa casca que nos envolve, que não nos permite sair de um altar que nós nos colocamos, e essa intranquilidade que nós vivemos. Chegamos à noite e não conseguimos descansar porque aquele sentimento nos pesa, aquele sentimento nos consome. Necessitamos disso, meus irmãos? Não. É uma condição? É uma necessidade ainda nossa? Pode ser. Mas precisamos superar ela. Isso é um fato. E quando nós entendermos, e quando nós tivermos dúvida, tivermos numa situação delicada, onde nos questionarmos o que fazemos, o que devemos fazer, nós temos o maior de todos os exemplos, nós temos o maior
exemplo de todos de conduta, que é o Mestre Jesus. Nós devemos nos colocar com muita humildade e nos questionar o que Jesus faria neste momento. Ele viveria com ódio? Ele viveria com essa amargura, com esse ressentimento? Ou ia perdoar? Ou ia aceitar a diferença do irmão? Aceitar que o irmão também erra, que nós também erramos, que nós também temos dificuldades? O que o Mestre Jesus faria? E isso serve para inúmeros momentos da vida, obviamente, onde nós nos colocamos em numa ponte da indecisão, numa ponte de dificuldades que nós precisamos atravessar e nos questionamos: o que devemos fazer neste momento? Olhamos para o lado, olhamos para o outro, temos dúvida. O que fazer? O que fazer? O que o Mestre Jesus faria? O que o Mestre Jesus escolheria naquele momento? Ah, mas meu irmão, não é fácil. Novamente, meus queridos, eu sei que não é fácil. A caminhada, ela é dura, porque nós precisamos desse momento, desse aprendizado, dessas condições, desses instrumentos para podermos aprender, para podermos crescer. Mas Deus também nos permite crescer no amor. Deus também nos permite crescer em paz, na tranquilidade. Mas nesse momento, muitos momentos de paz, tranquilidade, são onde nós nos acomodamos, infelizmente. E para o nosso crescimento, fazemos o quê? Temos instrumentos, temos vias de crescimento que não são as mais fáceis, não são as mais suaves, mas são necessárias. Então, meus queridos, neste momento, reflitam, pensem, aonde eu posso melhorar? O que o Mestre Jesus faria para esse problema, para essa situação? O que ele faria? Perdoar ou viver numa corrente de ressentimento? Perdoar ou viver numa corrente de ressentimento, de ódio, de raiva? O que vai me ajudar? O que vai me facilitar? O que vai me trazer mais calma? Fazendo que eu tenha uma boa e prazerosa noite de sono. Qual caminho eu devo escolher? Nesse momento, quando nos colocarmos o Mestre Jesus para nos guiar, nós saberemos o que fazer. Nós saberemos qual caminho devemos escolher. Escolheremos o certo. Escolheremos aquele fraternal, aquele com amor, aquele com paz, aquele que nos vai fazer crescer da melhor e mais profunda maneira. Então, meus queridos, seguimos, vamos aproveitar mais este dia, mais essa oportunidade de crescimento e vamos dar mais um passo na evolução necessária para todos. Não adianta, a gente pode dizer que não quer, a gente pode dizer que não vai, mas iremos crescer, iremos aprender, iremos dar mais este passo. Então, fico neste momento por aqui. Agradeço a presença e a reflexão compartilhada comigo neste momento e que o Mestre Jesus, que Deus nos envolva sempre numa corrente de paz. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site